A apneia do sono mata. Se você ronca, fique atento, pois você pode ter a apneia do sono e nem sabe que tem. Fique aqui comigo nesse vídeo até o final, que você vai entender tudo sobre o problema apneia do sono, os riscos que ela traz para a sua saúde e como é que você pode cuidar disso. Se você chegou aqui até esse anúncio, até a minha página, é porque ou você já suspeita que tem apneia do sono, ou você já tem a confirmação do diagnóstico e já sabe que é uma doença fatal que traz uma série de complicações para a sua saúde. Então fique atento, vamos cuidar dessa doença, fique comigo até o final para você entender um pouquinho mais sobre o problema. A apneia do sono é uma doença onde acontecem pequenas paradas respiratórias ao longo da noite de sono. Quando essa parada respiratória acontece, o nosso organismo, na tentativa de nos proteger e fazer com que voltemos a respirar, ele cria algumas estratégias para que o paciente, para que a pessoa volte a respirar. Então, como funciona? O paciente que tem apneia, durante a crise de apneia, ele não acorda, ele não abre o olho, opa, parei de respirar. Não, ele continua dormindo. Então ele está dormindo, ele faz a apneia, ele faz a parada respiratória e ele continua dormindo, ele não percebe que tem. Quem percebe que tem é o cérebro desse paciente. E o cérebro desse paciente, o que ele faz? Ele acorda, ele desperta, volto a dizer, não é o paciente que acorda, é o cérebro que acorda, para criar algumas estratégias para o paciente voltar a respirar. Quais são essas estratégias? Principalmente as cardíacas, aumento dos batimentos cardíacos para fazer com que o paciente volte a oxigenar, aumento da frequência respiratória para fazer com que o paciente volte a respirar. Então, entenda que quando o paciente ele para de respirar, o cérebro acorda, ele cria essas estratégias, principalmente cardíacas, e aí o paciente, depois de alguns segundos, com essas estratégias, ele volta a respirar. O que o cérebro faz? Ele desliga de novo. E se o paciente fizer outra crise de apneia, ele liga de novo. Então, entenda que o paciente, ele pode ter várias crises de apneia na mesma noite. Então, com isso, o teu cérebro fica ligando e desligando, ligando e desligando, ligando e desligando. E isso, obviamente, conforme ele liga e desliga, o cérebro ele não descansa, você não completa o ciclo do sono. Dia seguinte você tem sonolência durante o dia, dificuldade de concentração, problemas de memória em decorrência dessa fragmentação do sono. Do ponto de vista sistêmico, com o passar do tempo, o paciente começa a ter arritmia cardíaca, ele começa a ter pressão alta, porque o coração ele bombeia e para, bombeia e para, bombeia e para, durante as crises de apneia. Então isso chega uma hora ele entra em falência. Tanto é que as últimas pesquisas mostram que o paciente com apneia grave que não for tratado, ele tem uma expectativa de vida de 9 anos. Lógico que isso é uma média. Tem pacientes que vivem muito mais, tem pacientes que vivem menos, mas a última estatística mundial é essa, 9 anos de expectativa de vida, tá bom? Outras consequências da apneia do sono, obviamente, são neurológicas. A partir do momento que o teu cérebro ele trabalha mais do que deve, ele sofre, entre aspas, um desgaste maior do que deve, ele começa a ter complicações e os pacientes começam a desenvolver doenças neurodegenerativas. Hoje já está muito consagrado nas pesquisas o aumento do risco de AVC. Os pacientes que têm apneia de sono, eles têm um risco muito maior de ter AVC e de doença de Alzheimer, tá bom? Outra consequência muito importante é que se você fragmenta o teu sono, lá são produzidos alguns hormônios, os quais você deixa de produzi-los ou produz em quantidade menor. Um deles, por exemplo, é a testosterona
E aí, para os homens, isso pode trazer um impacto significativo de diminuição de libido, inclusive impotência, em decorrência dessa fragmentação do sono. Tá bom? Então, o que a gente faz nas nossas consultas aí de apneia? A gente, primeiro de tudo, precisa pedir para o paciente um exame do sono, onde naquele exame vai diagnosticar quantas apneias esse paciente faz por hora. O exame ele mostra quantas paradas que o paciente tem por hora. E aí vem um laudo e a gente consegue mensurar a gravidade do problema, tá bom? Então assim, é uma doença extremamente grave, é uma doença silenciosa, mas ela tem um sintoma muito comum e muito fácil de você perceber, que é o ronco. O principal sinal de apneia é o ronco. Então, se você ronca, conhece alguém que ronca, fique atento que ele é o primeiro sinal de apneia. E esse é o momento de você buscar ajuda, tá bom? Apneia do sono é uma doença muito perigosa, ok? Se o que eu te disse até aqui faz sentido para você, não perca mais tempo. Clique no botão aqui abaixo que você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp, onde a nossa secretária vai te passar todas as orientações sobre agendamento de consulta e as informações que você precisa para tratar dessa doença fatal. Então clique no botão agora e cuide dessa apneia antes que seja tarde demais. E se você ainda ficou com alguma dúvida de como eu posso te ajudar, eu vou deixar aqui na sequência alguns depoimentos de paciente, alguns resultados de exames de polissonografia antes e depois. Vocês vão ver o paciente aí, uma crise de apneia, quanto maior o número da apneia, pior é, quanto menor, melhor. Então vocês vão ver a diferença, paciente que saiu de 26 chegou para 3. Então vocês vão ver aqui nos resultados aqui, alguns depoimentos, algumas situações aqui da nossa clínica, para vocês aí terem aí a certeza de como é que a gente pode te ajudar. Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem está falando é José de Araújo, morador da Zona Leste de São Paulo, São Mateus. E gostaria de falar para vocês que eu tenho um probleminha de apneia obstrutiva do sono e é uma doença muito perigosa, né? Se não tratada, ela pode levar até a morte. E eu adquiri um aparelho chamado CPAP, das melhores marcas que tem. Eu sei que ele é muito caro e é o mais indicado que tem para o tratamento da apneia. Eu comprei esse aparelho, só que não consegui me adaptar a esse aparelho por causa que ele emite um arzinho durante, durante a noite, o tratamento, e esse arzinho ele acaba incomodando a gente. Eu acabei abandonando esse aparelho, entendeu? Esses dias eu vendo no Facebook, eu vi a propaganda do Dr. Luciano. Ele é especialista em tratamento da apneia do sono. Aí eu fui até a clínica dele e chegou lá, ele mostrou um dispositivo que é usado durante a noite, durante o seu momento de sono, né? Então ele me indicou esse dispositivo. Aí primeiro ele me emprestou um aparelho, né, para medir a apneia, né? Eu trouxe esse aparelho para casa. À noite eu liguei ele e, e dormi com ele ligado. No outro dia eu devolvi para ele, né, o doutor Luciano. Ele mediu lá o grau que estava, a apneia estava em 15. Aí eu fechei negócio com ele lá desse dispositivo, ficou pronto em 15 dias. Aí em 15 dias eu fui lá, retirei o dispositivo e trouxe também o aparelho que ele me prestou para medir novamente o grau da apneia. Aí no outro dia eu devolvi para ele. Aí ele me disse que estava em 11, né? Tinha caído para 11, né? Já melhorou bastante. Aí 15 dias depois eu fui lá novamente, ele regulou o aparelho, o dispositivo, emprestou novamente o aparelho. Eu trouxe, caiu para 5,8. Aí já melhorou mais ainda. Aí a terceira vez que ele regulou lá, eu trouxe novamente e no outro dia devolvi.
tinha zerado, né? Zerado a apneia, o grau da apneia tinha zerado, então estava sem risco nenhum. Então, é um dispositivo que eu indico a todo mundo, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês o modelo dele. Esse aparelhinho aqui, olha, ele é simples, mas de grande utilidade, né? É muito eficaz, né? Então, esse aqui serviu para mim, vai servir para você também. Então, eu super indico, que mudou demais a minha vida, né? Eu tô dormindo bem agora, graças a Deus, né? O humor tá bem melhor, né? E no outro dia eu ficava sonolento, né? Assim, falta de memória. Hoje eu não sinto mais, então é um aparelho que eu indico a todos. Quem tiver alguma suspeita de apneia do sono, ronco, essas coisas assim, então pode entrar em contato com o Dr. Luciano, que ele vai indicar esse aparelho para você. E ele vai dividir para você, né? Ele divide lá no cartão, ele trata muito bem lá. Pode ir lá que vale a pena, tá bom? Abraço, tudo de bom. Bom, até aqui eu fiz o que estava ao meu alcance para mostrar um pouquinho para vocês a gravidade, a importância de cuidar de apneia. Trouxe aqui para vocês alguns casos reais, algum depoimento de paciente, para vocês verem que é uma doença grave, porém tem tratamento. Então, o que estava ao meu alcance, eu fiz. Agora depende só de você, de se comprometer em clicar no botão abaixo, agendar a sua consulta, comparecer à consulta, tá? Às vezes tem muitos pacientes, às vezes a gente mesmo clica no botão, vou agendar a consulta, chega na véspera da consulta lá, não sei se eu vou, se eu não quero, se eu posso, acaba faltando na consulta e aí o problema vai só agravando, tá bom? Então assim, o próximo passo quem tem que dar é você. Eu fiz o máximo que eu pude, dispus aí do meu tempo de clínica aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre a doença, sobre os perigos, avisá-los que tem tratamento, mas eu não consigo fazer nada sozinho. Se você não der o primeiro passo de clicar, já deu o primeiro passo de assistir o vídeo, de dar o segundo passo, então, que é clicar no botão, agendar a sua consulta, e o terceiro passo para se livrar dessa doença é vir à consulta, onde a gente vai explicar para você todos os detalhes da doença e os tratamentos disponíveis para você. Clique no botão abaixo e vem agora cuidar dessa doença antes que seja tarde demais.